Boa noite. As pessoas conhecidas, né? Bom, a Kátia me pediu, essa é a segunda vez que eu tento trazer alguma coisa sobre alguns tipos de transtornos psíquicos, né? E hoje nós vamos falar de novo sobre depressão. E vou deixar à vontade para vocês, assim, se quiserem interromperem ou deixar para o final. Para mim é indiferente, tá? Bom, vamos tentar começar pela questão mais biológica mesmo da depressão, né? A depressão hoje a gente sabe que é uma doença que atinge, né, a capacidade total da pessoa, tanto a capacidade física, a nível motor, a capacidade de raciocínio, que é a parte cognitiva, raciocínio, memória, atenção, concentração, e aquilo que é mais comum, que é a questão do sentimento, que é a manifestação de humor, do afeto, né, em relação a essa doença, que é um afeto deprimido, uma pessoa triste, a tristeza, aí vem a mudança de pensamentos que traz pensamentos distorcidos, né, de falta de esperança na vida, um pensamento distorcido de falta de credibilidade, de prazer, né? Apesar de existirem situações ocorrendo, a pessoa tem um olhar distorcido sobre o que está acontecendo. E isso tudo funciona no cérebro. Hoje a gente sabe que a mente, ela funciona dentro do cérebro, né? E ela é viabilizada através de informações. Essas informações são transmitidas através desses neurotransmissores. Aqui tem alguns neurotransmissores que são os mais relevantes em relação ao que a gente vai falar, que é a depressão. Então, os neurotransmissores principais são as monaminas, que vão fazer a mediação dessas informações no cérebro e que podem, se estiverem funcionando de uma maneira inadequada, podem levar a um quadro depressivo. Então, os mais conhecidos da gente são a noradrenalina, a dopamina, a serotonina, o sistema GABAérgico, que é o ácido gama-aminobutírico. Tem também o sistema glutamatérgico, que é um novo viés que está sendo explorado hoje na manifestação da depressão, inclusive com drogas novas para serem tratadas, para serem usadas no tratamento da depressão. Bom, então vou falar da função de cada uma dessas monaminas, desses neurotransmissores, e vocês vão ver assim, como que o mau funcionamento de cada uma delas vai trazer sintomas, né? A ação da noradrenalina dentro do quadro depressivo, basicamente, em relação à atenção, concentração, atividades específicas de memória, velocidade de processamento de informações. Então é muito ligado à parte cognitiva da depressão. A dopamina já tem uma ação mais a nível motor, né? Que ela tem uma ação no trato nigrostriatal, que é responsável por movimentos, tem uma ação a nível de hormônios, que é a ação no trato túbero infundibular, que é uma ação dela na hipófise, que é uma glândula que produz hormônios, e também tem uma ação no trato mesolímbico mesocortical, que é onde vai principalmente levar a manifestação das emoções. As emoções, elas se concentram muito mais nesse sistema límbico mesmo. E a serotonina é um neurotransmissor
que na verdade ela age no corpo todo, né? Para a gente, o que vai ser interessante é a ação dela na regulação do humor, mas ela tem também ação no controle de movimentos, em alívio de pensamentos, né, de manifestação de obsessões e compulsões, alívio da ansiedade, apetite, sono, desejo na atividade sexual em relação ao orgasmo e ejaculação e também a manifestação gastrointestinal. Dentro disso, que também a gente vai poder ver, assim, por que existem tantos sintomas físicos, né, quando tem esses quadros, nos quadros depressivos e ansiosos. Tanto é que tem muita gente que tem, por exemplo, síndrome do cólon irritado, né? Basicamente é um transtorno de ansiedade, né, que se manifesta a nível do sistema gastrointestinal e tanto é que melhora muito bem com alguns tipos de antidepressivos. Né? Então a serotonina, ela foi vamos dizer assim, a precursora aí desses neurotransmissores a nível de manifestação desses sintomas de ansiedade e depressão. O sistema GABAérgico ele é importante para a gente a nível de tratamento, por conta da ação de medicamentos. Né? O sistema GABA ele é o principal sistema inibitório do cérebro da gente. Né? Então ele vai ser importante por conta da ação desses medicamentos, dos benzodiazepínicos, os hipnóticos sedativos, os barbitúricos, que são os anticonvulsivantes, e o álcool também, até por conta de interação medicamentosa de álcool, a ação do álcool como um depressor do sistema nervoso central e um desencadeador ou um agravante dos quadros depressivos. Outros neurotransmissores, né, e a ação deles em receptores, que também tem uma importância aqui para a gente, é por conta dos efeitos colaterais dos remédios. Né? Então, esses efeitos anticolinérgicos, antimuscarínicos, os alfa-adrenérgicos e os antihistamínicos. Depois nós vamos ver por que eles são importantes para a gente reconhecer o tipo de efeito colateral que a medicação está causando para a pessoa. E está aqui. Os anticolinérgicos ou os antimuscarínicos são responsáveis por efeitos colaterais que dão constipação intestinal, que é muito comum principalmente nos tricíclicos, os remédios mais antigos, boca seca, praticamente todos dão, borramento visual e sonolência. Os efeitos colaterais alfa-adrenérgicos tontura, hipotensão e sonolência. É muito comum pessoas que tomam antidepressivos e a gente costuma até orientar, principalmente idosos e principalmente pessoas que já tomam antihipertensivos, né? Para tomar o cuidado na hora de levantar, tanto quando estiver sentado ou deitado, sentar primeiro e levantar devagar, porque pode dar uma hipotensão postural e a pessoa vir até a cair, e é muito comum isso acontecer à noite, né? E aí vem as coisas que vão se juntando, né? Às vezes idosos que levantam mais à noite são mais propensos a isso, e aí tem o cuidado por conta de fraturas, essas coisas todas que são riscos importantes para os idosos, né? E outro efeito colateral assim, que é uma grande briga, principalmente com as mulheres, né, é a questão de ganho de peso por conta desse efeito antihistamínico e a questão de sonolência também. Bom, quem que a depressão acomete? Né? Num geral, 15% da população vai apresentar pelo menos um episódio depressivo ao longo da vida. Né? Isso não depende de culturas, de
de pessoas em países ocidentais ou orientais. Ele não tem nenhuma interferência cultural nisso. Geralmente, né, a gente sabe que as mulheres têm o dobro de episódios de depressão do que os homens, né? Geralmente os homens têm 12% de prevalência e as mulheres 20%. É a primeira causa de má qualidade de vida na população geral. E a Organização Mundial de Saúde, né, prevê que em 2020 será a segunda maior causa de incapacitação no mundo, perdendo só para as cardiovasculares. Bom, o sexo feminino tem uma probabilidade 2 vezes maior de ter depressão do que os homens. Geralmente o início de sintomas, né, ocorre entre os 20 e 40 anos. Há uma maior incidência, né, em divorciados e separados. Os homens casados têm uma menor incidência do que os homens solteiros, e as mulheres ao contrário, né? As mulheres casadas têm uma probabilidade maior de ter depressão do que as solteiras. Quando eu falo disso, eu costumo brincar e digo assim, que o casamento é um ótimo negócio para os homens e um péssimo para as mulheres. Bom, o risco de depressão também ele aumenta nos 6 meses subsequentes ao parto, né? E tem uma possível associação com eventos vitais negativos e morte precoce dos pais. Sintomas, isso daqui eu acho que tem que tomar cuidado em relação a esses sintomas, porque esses sintomas assim, eles são muito vagos, né? Humor deprimido, perda de interesse ou de prazer, sentimentos de inutilidade ou de culpa, ideias de morte ou ideias de suicídio. Aí tem que ter fazer uma separação também. O que é uma ideia de morte e o que é uma ideia de suicídio, né? A ideia de morte é quando o paciente chega para a gente e fala assim, eu queria morrer porque eu queria me aliviar desse sofrimento, né? Mas é como se a morte fosse um alívio e a morte vindo de uma forma mais natural. E a ideia de suicídio é quando a pessoa já pensa em cometer o suicídio, é morrer se matando, né? Tem os sintomas cognitivos, né, dificuldade de concentração, sintomas motores, né, retardo psicomotor ou agitação. Hoje também a gente sabe com muita clareza assim, o quanto a depressão produz sintomas físicos, principalmente dores, né? Aí entra também a questão da fibromialgia, de ser um quadro sempre muito associado com o humor depressivo, né? Distúrbios do sono, a depressão ela pode causar tanto mais sono quanto menos sono. Então, assim, tanto faz alterar o sono, para mais ou para menos. Ganho ou perda de peso, porque também o apetite pode mudar tanto para mais quanto para menos. E fadiga ou perda de energia, que é também um sintoma muito vago. Aí o que vai mudar, né, da gente pegar e assim, isso daí eu tenho, né, isso daí eu tenho. Então, isso daí vai depender muito assim da persistência desses sintomas, da intensidade desses sintomas e o quanto esses sintomas comprometem a atividade diária da pessoa, o dia a dia da pessoa. Bom, esse é um slide bem famoso, né, e é bem antigo até dentro da psiquiatria, que mostra a evolução, o curso da depressão, como que ela pode aparecer. A pessoa tem um humor normal e aí ele começa a ter sintomas depressivos. E aí ele passa a ter um primeiro episódio depressivo, que aí é uma fase aguda de 6 a 12 semanas. E aí começa o tratamento. E começa o tratamento e ele começa a melhorar e volta ao nível normal. Dentro desse tratamento, ele pode, ao longo do tratamento, ter uma recaída
que é quando ele ainda não melhorou, não está bem e ele tem uma piora, ou pode ter uma recorrência. A recorrência já é quando o paciente saiu do quadro depressivo e volta a ter um outro episódio depressivo. Então tem diferença, o que é uma recaída, o que é uma recorrência. E por que que isso é importante também para a gente? Por causa disso. Quem tem o primeiro episódio depressivo tem 50% de probabilidade de ter o segundo. Quem tem o segundo tem 70% de probabilidade de ter o terceiro. E quem tem o terceiro passa de 90% a probabilidade de ter o quarto. E não. Então, aí entra essa questão assim, né? Isso daqui são episódios tratados, né? Aí o que acontece? Do segundo ao terceiro episódio é onde a gente tem que considerar já a probabilidade, a possibilidade de não interromper mais o tratamento. E aí tem um outro entendimento sobre isso, que as pessoas confundem. O que é assim? O remédio causa dependência. Geralmente, antidepressivo não causa dependência. O que acontece é que a evolução da doença, o tipo da doença, né, que tem esse caráter recorrente, leva à necessidade de manter o remédio, não que o remédio cause dependência. E isso também é muito confundido e muitas vezes faz com que as pessoas peguem e assim, não, eu vou parar de tomar o remédio, porque isso aqui está causando dependência. Não é o remédio que causa dependência, é a característica da doença que leva à necessidade de manter o tratamento para prevenir novos episódios. Bom, também eu acho que é muito interessante assim a gente pensar que hoje assim disse que tudo é depressão, né? E tem muita confusão sobre isso. A depressão ela pode se apresentar de várias formas, né? Então assim tem um episódio depressivo que é o transtorno depressivo maior, que ele pode ter um primeiro episódio ou ele pode ter episódios recorrentes, né? Existem sim pessoas que têm um episódio e nunca mais tem nada, né? Isso acontece. Por isso que assim, num primeiro tratamento, a gente considera assim, a possibilidade de fazer o tratamento, fazer um período de manutenção e retirar. Isso é tranquilo, né? A distimia é uma classificação que a Sociedade Americana mudou o nome dela, ficou como uma depressão crônica, porque a distimia é um humor depressivo que não chega a uma depressão franca, mas ela tem uma evolução crônica, né? É uma pessoa que fica num estado que geralmente a pessoa é muito irritada, uma pessoa mal-humorada, né? E isso é uma coisa assim que não chega a dar uma depressão ao ponto de muitas vezes a pessoa procurar um tratamento, mas compromete muito a vida da pessoa por conta da qualidade de vida, fica uma vida meio arrastada, né? Pessoa mal-humorada, ranzinza e que tem tratamento e melhora, né? Mas as pessoas às vezes acham assim, isso daí é o jeito dela, né? Bom, a depressão também pode aparecer no transtorno bipolar, né? Aí a gente tem que também ter um diferencial. A pessoa pode ter 30 episódios de depressão, que é depressão, né? Agora, se tiver 30 episódios de depressão e tiver um episódio de hipomania ou de mania, que é a aceleração, é o inverso da depressão, né? Aí ela passa a ser bipolar. Ao contrário, também assim, se a pessoa tem um episódio de mania, se ela tiver um segundo episódio de mania, já é bipolar. Então, assim, o que faz diagnóstico de transtorno bipolar não é depressão, são episódios de hipomania ou de mania, tá? Reações de ajustamento são episódios que as pessoas têm de depressão quando acontece algum fato que é uma depressão reativa. A pessoa tem uma reação a um episódio, a um fato, que tem um período de depressão e depois ele desaparece. E depressão comórbida, né, assim, que é muito comum você
encontrar pacientes com câncer, pacientes que tiveram AVC, pacientes que tiveram infarto, é praticamente certeza que ele vai ter um episódio de depressão depois. Isso daí é muito claro também para a gente na clínica. Né? E alguns remédios também podem induzir depressão. Hoje, felizmente, tiraram as anfetaminas do mercado, né, que eram aqueles remédios para emagrecer e que causavam reações depressivas muito graves, que podiam mudar até a personalidade da pessoa, né, e que causavam assim depressão. Tem outros remédios também, assim, tipo corticoide. Algumas pessoas que são mais sensíveis podem desencadear um quadro depressivo. Alguns antihipertensivos e o álcool, né? Apesar de não ser medicamento. Bom, qual que é o objetivo de tratar, né? Assim, o que leva a gente a tratar e qual que é o objetivo do tratamento? Né? É importante para a gente um diagnóstico precoce, porque quanto mais cedo você faz o diagnóstico, mais fácil vai ser você tratar, porque você vai ter você vai ter um menor comprometimento para você reabilitar essa pessoa. Eu ia falar uma coisa de diagnóstico precoce. Bom, diagnóstico diferencial, que entra para você entender qual tipo de depressão que você está lidando e se realmente é depressão. Isso é muito importante também. Usar a terapêutica adequada, que aí vai dar diagnóstico precoce. Se você também demora muito para tratar, você pode ter uma dificuldade de ter uma remissão total dos sintomas. Né? Então, às vezes você trata e a pessoa pode ficar com algum sintoma residual e aquilo ser difícil de melhorar. Então você chega assim uns 80%, 90% de reabilitação, mas fica alguma coisa que ainda compromete a vida da pessoa. Bom, é importante hoje, quanto menos internações melhor, né? Por conta, o Estado abandonou, né? A psiquiatria, os pacientes psiquiátricos abandonou, fechou praticamente todos os hospitais psiquiátricos públicos. Né? Existem alguns sobreviventes aí, isso vai dar um problema sério, que a gente já começa a ver, que são pessoas que estão doentes, que a gente começa a ver mais pessoas doentes na rua, né? Mais andarilhos, né? Ninguém é andarilho porque quer, ninguém fica na rua porque quer, é porque está doente. Né? E essas pessoas vão estar abandonadas. Esses dias eu indo para o consultório, eu ouvi caso de uma senhora que acolhia pacientes aí e ela tinha um apoio ainda do hospital, ficou sem o apoio do hospital, ela não pode nem mais ter, nem oferecer mais apoio para esses pacientes. Doutor, quais os sinais que uma pessoa leiga, que acredito que a maioria da grande população não faz ideia quais são os sinais que você pode detectar na sua casa, com um parente, com um filho, com um pai, com um tio, que eles possam estar no caminho para sinais de depressão? Então, são aqueles sintomas que eu mostrei, e aí onde esses, né? Se você passa a perceber esses sintomas, e aí, como eu disse, assim, dependendo do tempo que a pessoa está sentindo isso, e do comprometimento que isso está trazendo para a qualidade de vida da pessoa, o funcionamento normal da pessoa, aí você tem um quadro de depressão. Então, basicamente, são esses sintomas. Mas entre esses aí, teriam os que são mais comuns? Bom, o que a gente chama de sintomas prodrômicos. O que é um pródromo? O pródromo pode acontecer em várias doenças. O que seria mais fácil dizer para você assim, quando você vai, por exemplo, ter uma infecção de garganta, o que acontece? Você começa a ficar com o corpo ruim, aí você começa a ficar quente, começa a vir febre, né? Isso são os pródromos. E aí depois você vai sentir realmente a garganta. Então são sintomas antes da instalação
franca da doença. Os sintomas prodrômicos mais comuns, eu acho que em todos os transtornos psíquicos, são sono e apetite, tanto para mais quanto para menos. São os primeiros que começam a se manifestar. Bom, essa questão de redução das internações é importante para depressões psicóticas, né? Que às vezes depressões psicóticas ou depressões graves com risco de suicídio, a gente precisa de um aparato, né, para proteger o paciente, né? E, infelizmente, está ficando cada vez menos isso. Intervenções resolutivas, coisas que sejam realmente eficazes, procurar um tratamento que seja eficaz, buscando o que a gente sempre chama de remissão. A resposta é uma melhora parcial, né? E a remissão é quando acaba os sintomas. A pessoa volta ao normal, ao funcionamento normal dela. Tá? Bom, o que a gente tem que pensar para tratar em relação ao uso de medicamentos, né? Aspectos relevantes na escolha do antidepressivo. O antidepressivo ideal, ele não existe. Infelizmente, a gente não tem o antidepressivo ideal. O que seria o antidepressivo ideal? Que você pega, o paciente chega no consultório, ele está com um quadro depressivo, você pega, prescreve um remédio para ele, que assim, amanhã ou depois ele está bom. Não tem. Seria o que? Um remédio que você pega, prescreve para o paciente, ele não vai ter efeito colateral, né? Então, esse seria um outro antidepressivo ideal seria o quê? Aquele que não interferisse com outros medicamentos, que não tivesse uma interação medicamentosa com outros remédios e que tivesse que não nos preocupasse, né? Mas, então a gente vai pensar na escolha do antidepressivo. Ele tem que ser eficaz. Então, as características do medicamento, a gente vai pensar na farmacocinética e na farmacodinâmica. A farmacocinética é a questão de ingestão, se vai ser via oral, se vai ser por injeção, essas coisas, via oral, injeção, essas coisas, né? E a farmacodinâmica é o mecanismo de ação do antidepressivo em si. A tolerabilidade, assim, é uma questão de efeitos colaterais, se o paciente vai ter essa tolerância ao medicamento, a gente tem que tomar um cuidado de tolerância, que é um termo que causa duplo sentido para a gente, né? Porque tolerância também na farmacologia é a necessidade de aumentar a dose para ter o mesmo efeito, e esses remédios não causam, a grande maioria pelo menos, né? Todos os remédios que causam dependência, inclusive as drogas ilícitas, elas levam a isso. Elas chegam à dependência por isso. A pessoa vai usar, vai ser necessário cada vez doses maiores para ter o mesmo efeito, e isso leva à dependência. Então, tolerabilidade é tolerância a nível de suportar o medicamento sem que tenha que ser interrompido. Tempo para o início de ação, que eu já falei, assim, o ideal seria prescrever e usar já, e tá melhor amanhã. Tem quadros de ansiedade, principalmente o transtorno obsessivo compulsivo, o TOC, que às vezes a gente vai ver resposta, nem remissão, depois de 4, 8 semanas. Então, assim, onde a gente tem que também orientar o paciente, tem que esperar, tem que ajustar a dose, tem que achar a dose, né? Porque senão o paciente vai dizer, não, quero trocar, e vai ficar trocando e nenhum vai funcionar, né? A segurança, que é a questão de não causar outros prejuízos para a pessoa, né? Como tem algumas drogas que causam nefrotoxicidade, né? Toxicidade para rim, para fígado, para tireoide. Então a gente tem que ter um remédio que não cause essa toxicidade. E custo-benefício.
Aí custo-benefício é questão também muito difícil, que principalmente drogas novas, né, remédios novos, eles vêm com preços altíssimos, que são justificados até, porque uma medicação do projeto dela até o lançamento dela no mercado, hoje custa $1 bilhão, cada medicamento desse. Então às vezes a gente reclama assim, de preços, coisas, mas até faz sentido. É que é uma coisa assim meio, vamos dizer assim, injusta. Acaba sendo injusta, né, porque deveria assim, ser acessível mesmo às pessoas que não pudessem pagar. As que podem pagar, pagam, mas as que não podem pagar, não pagariam. Né? Então tem essa questão também que é muito complicada a nível de tratamento. E as drogas mais novas, o que acontece? Qual que é a diferença das drogas novas? É um perfil de ação e de eficácia maior com menos efeitos colaterais. É justamente isso daqui. É melhorar isso daqui. Pois não. Doutor, se que eu ouvi falar que quem toma muito antidepressivo, mais tarde ele se torna uma pessoa com Alzheimer, verdade? Não é verdade. Isso não é verdade. O que acontece é que não é antidepressivo. São os benzodiazepínicos, os remédios tarja preta, tipo clonazepam, Rivotril, Frontal, Apraz, Lexotan, Lorax, esses remédios, Ocadil, esses remédios sim, eles podem causar um déficit cognitivo, né, que é a perda de memória, atenção, concentração com a idade, se tiver um uso muito prolongado, né, e em doses altas. Então hoje a gente tem o cuidado, né, a gente prescreve muito ainda desses remédios, mas a gente prescreve já pensando quando vai tirar. Né? A gente introduz uma medicação e dependendo do quadro, o que vai... porque esses remédios, eles têm eles são eficazes, mas eles não tratam especificamente. Por exemplo, o toque mesmo, né? O toque a gente vai tratar com antidepressivo. Às vezes a gente entra com um Frontal, um Rivotril, alguma coisa para melhorar nos primeiros dias, mas depois a gente tira, porque o que vai tratar efetivamente é o antidepressivo. Então, mas aí o médico que me trata, ele me passou o clonazepam. Há muito tempo eu tomo. Então, você toma para quê? Para dormir? Então, aí entra a questão assim, qual que é a causa da tua insônia, né? Aí tem que tratar a causa da tua insônia, porque eu vejo assim, insônia primária, assim, insônia sem outra causa, porque eu acredito muito na insônia como sintoma, não como uma doença em si, né? Então, é o que a gente estava falando, a ansiedade da insônia ou da sonolência, a depressão da insônia ou sonolência. Então, a gente tem que tratar o quadro de base. Né? Aí se mesmo assim você melhorando da ansiedade ou da depressão, tiver ainda dificuldade para dormir, existem outros remédios que vão te ajudar a dormir, que não são os benzodiazepínicos, não são esses tarja preta. No caso, muito tempo ela tomando, se ela parar agora, a abstinência é terrível. Pode dar. Se já tiver instalada uma síndrome de dependência, né, vai dar sim uma síndrome de abstinência. Que isso pode ser tanto com sintomas leves até com sintomas gravíssimos. Eu já vi paciente eu vi um caso só na minha vida, mas eu fiquei impressionado assim, de síndrome de abstinência por benzodiazepínico, é igualzinho o delirium tremens do dependente do álcool. É igualzinho. E a dependência também. E a pessoa que ele não consegue dormir sem comprimir, ele tem que tomar os remédios dependentes. Para achar que ele vai dormir. Então, Isso é uma dependência? provavelmente. Bem provável. Mas você falou em doses altas. O que é uma dose alta? O problema é que a dependência vem disso. Você pega e passa, se você não trata a causa, você pega e passa meio miligrama de Rivotril, para a pessoa dormir.
Daqui 1 ano ele vai estar tomando 1 miligrama. Daqui 2 anos ele vai estar tomando 2 miligramas e não está dormindo do mesmo jeito. Né? Então, esse é o processo da tolerância, que tem que ter aumentando doses para ter o mesmo efeito, e esse é o processo que leva à dependência. E aí, para fazer a volta disso, é um processo gradual também, para não ter sintomas de abstinência e de substituição. Mas o Rivotril é para dormir quando dá estabilidade? Porque o frontal eu acho que faz dormir. Depende também. Porque tem pessoas que se dão melhor com frontal, tem pessoas que se dão melhor com Rivotril. Aí é um problema duplo, porque tomar os dois ao mesmo tempo já é mais complicado ainda. Então, é uma coisa assim, que não faz muito sentido você dar 2 remédios da mesma classe para a pessoa, a não ser em casos bem específicos. O Rivotril geralmente melhora sintomas agressivos. Sim. Pois não. Então, isso é um problema sério. Os dois juntos? Já toma 1 ano e meio à noite. Aham. São tarja preta. E de manhã eu tomo somário, também é tarja preta. Que ele me receitou. Uhum. Eu só tomo meio comprimido só. Já faz 1 ano e meio, mas é meio comprimido, normalmente. Meio comprimido de quantos miligramas? Meio comprimido de quantos miligramas? Do frontal? A meio miligrama. Então, só que aí você está tomando 3 remédios da mesma classe terapêutica. São 3 benzodiazepínicos, né? E provavelmente você não está tratando a causa. É meio que está botando panos quentes só. E esse é um problema, né, que acaba muitas vezes confundindo quadros também, assim, de você fazer um diagnóstico. Às vezes o diagnóstico não por um psiquiatra, por um ginecologista, eu acho que é aí que está o foco. Sim, isso é uma outra polêmica, porque assim, não tem psiquiatra suficiente para tratar todo mundo. Então o outro vai. Né? Então aí é uma questão assim de formação, né, das escolas de medicina, né, que acabam não tendo não fornecendo uma formação suficiente. Tem muitos colegas que abominam psiquiatria, não querem nem ver paciente com depressão, com ansiedade, de jeito nenhum, né? Mas isso faz diferença, sim, né? Porque sem os cardiologistas, os ginecologistas, os neurologistas, a gente não dá conta de tratar todo mundo. Ou a gente assim, esperaria assim, uma melhor formação e um melhor cuidado. Eu conheço clínicos que tratam muito bem, né? Conheço vários. Porque na escola de medicina, não importa qual, todos eles têm, aprendem alguma coisa, Sim. né, sobre a psiquiatria. Não a fundo, mas Aham. A formação básica na universidade, ela dá condições para um clínico geral tratar corretamente? Um quadro leve consegue. Quadro leve. Uhum. Quadros leves, assim, consegue. Porque uma outra coisa, assim, é a apresentação da depressão. Não sei se tem aqui. Acho que não. Assim, você tem quadros leves, moderados, graves e graves com sintomas psicóticos. Num episódio depressivo ou num transtorno depressivo recorrente. Ou mesmo depressões bipolares, você também tem nessa escala, né? E é óbvio que quadros mais graves ou recorrentes, assim, com uma história de depressão mais longa, vai ter mais dificuldade para tratar, né? Aí vai ficar complicado para quem não é da área. Pois não. Hoje eu fui no médico e ele falou que eu dor na junta, né? Só que eu busco a receita para não fazer algum remédio. Ela me colocou
Você vai ver já já. Eu achei que tá lá na receita que eu peguei hoje, né? Agora, por que ela me deu esse remédio? Porque a amitriptilina, como a gente estava falando assim, até de sintomas, né, sintomas físicos, né, de depressão, a amitriptilina ela tem uma ação muito potente para dores mesmo. A gente usa a amitriptilina para fibromialgia, para enxaqueca. Ela é muito usada também para enxaqueca. Eu tenho muita dor assim, junto. Aham. Eu tenho artrite, artrose, então dessa vez ela me colocou esse remédio. É para dores. É para as dores. Ela falou pra mim, lógico, vou aumentar um remedinho aqui. Uhum. Esse frio, né, eu sofri bastante. Então ela falou pra mim, vou aumentar. Ah, mas agora faz bem eu tomar pra você? E eu acredito que ela prescreveu para você é porque deve contribuir para o teu tratamento, sim. Né? Bom, vou começar a falar dos remédios. Então, falando dos remédios, a amitriptilina está aqui, ó. A amitriptilina, nós vamos falar aqui dos antidepressivos, dos tricíclicos. Os tricíclicos são os antidepressivos mais antigos que tem e que não são tão antigos assim, são da década de 50, né? Oi? Hã? Não, historicamente não. Historicamente é novo, né? Então, assim, os que são mais antigos e que eram os mais conhecidos, os mais usados, né, até a década de 80, né, eram esses. Eles são extremamente eficazes, né, existem até estudos que comparam eles de eficácia a esses mais novos, às vezes até mais eficazes. O problema são os efeitos colaterais, né? Então a gente tem aqui a nortriptilina, que é a Pamelor, a amitriptilina, que é a amitril-triptanol, clomipramina, que era o anafranil, hoje só tem tem o clo e o anafranil. A imipramina, que é o Tolvon, a miltiptina e tianeptina. Esses daí praticamente sumiram do mercado, né? São meio jurássicos aí. Oi. Esses remédios do governo dá para o paciente? Porque a boa parcela da população procura o sistema único. Geralmente são esses. Geralmente são esses porque são os mais baratos, né? Hoje você ainda acha já na rede pública, né, a fluoxetina, a sertralina, que nós vamos chegar lá. Aqui, Tolvon e a meancerina, são esses aqui. Aqui está falando de dose. Coisa que é interessante, que é necessário. Muitas vezes não tem resposta, não tem melhor conta de dose, né? Não adianta usar doses insuficientes, porque às vezes aí a gente é muito criticado, assim, enche o paciente de remédio, isso aqui. Não é uma questão de encher. Por exemplo, 5,75. Amitriptilina para cima. Então ela tem uma outra indicação, com uma outra dosagem. São outras coisas, né? O Pamelor também ele é indicado para outras coisas, tipo enxaqueca, ele é muito indicado para dores de enxaqueca, né? O anafranil a gente usa também para depressão de 75 mg para cima, apesar de ter apresentação de 10 e de 25 também. O tofranil também tem a apresentação de 10, 25 e também vai funcionar como antidepressivo de 75 para cima, né? O Tolvon, Survector e Establon, eles praticamente o Survector saiu do mercado, ele foi proibido, mas ele existiu já. Bom, aí a gente entra naquela questão dos efeitos colaterais dos remédios, né?
desses tricíclicos, principalmente, né? Os efeitos anticolinérgicos, né, seriam a ação anticolinérgica do remédio, porque infelizmente esses remédios eles não vão fazer só o que a gente espera deles. Eles vão agir aonde a gente espera, que na depressão seria o caso de serotonina, noradrenalina e dopamina, mas eles vão agir em outros sistemas, em outros receptores e vão provocar esses efeitos colaterais. Então, esses efeitos anticolinérgicos que a gente tinha falado, né, que são muito comuns nos tricíclicos, aí tem a boca seca, constipação intestinal, visão borrada e retenção urinária. Antes, assim, era muito comum, quando eu fiz residência, chegar paciente com retenção urinária, não conseguia fazer xixi, aí você vai fazer uma anamnese e está vendo que está tomando um antidepressivo tricíclico, né? Hoje é muito difícil você ver isso. Bom, outros efeitos colaterais, né, desses antidepressivos tricíclicos, sedação, efeitos autonômicos, que é aquela hipotensão ortostática ou postural que eu falei, problemas cardíacos, né? Eles podem causar ou eles podem complicar a transmissão elétrica do coração e causar outros problemas. Então, pessoas que têm... quando a gente usava mais esses remédios, assim, de praxe a gente pedia um eletrocardiograma antes para ver se a pessoa tinha problema ou não de cardíaco. Fazia ausculta, mas também pedia um eletro. Esses efeitos colaterais também, o delírio, que é um efeito colateral neurológico. Qual que é a diferença de delirium para delírio? Quem sabe? Isso, o que mais? Isso tem no delirium, mas a definição de delirium, o delirium é um quadro confusional, orgânico, que a pessoa fica desorientada totalmente, às vezes não sabe nem o nome dela, não conhece as pessoas. Pode chegar a ter uma convulsão e levar à morte, né? Não. Tem convulsão, ela está inconsciente, ficou inconsciente. E o delírio é uma alteração de pensamento. Achar que está sendo perseguido, né? Achar que é Napoleão, né? Um delírio de grandeza, que é bem clássico, né? Bom, pode ter alergia e ganho de peso. Bom, além dos antidepressivos cíclicos ou tricíclicos, né? A gente tem aqui a evolução disso. Aqueles que agem em serotonina, o ISRS é inibidor seletivo de recaptação de serotonina. Deixa eu ver se eu acho uma coisa aqui. Esse daqui é o mecanismo de ação do inibidor seletivo de recaptação de serotonina, que é a fluoxetina, sertralina, citalopram, né? Bom, vamos ver aqui. Essa daqui é a serotonina, essas em amarelinho. A serotonina ela é fabricada nesse neurônio. Isso aqui é um neurônio pré-sináptico, isso daqui é um neurônio pós-sináptico. Esse neurônio manda informação para esse. Então, essa serotonina, ela é sintetizada aqui. Isso daqui também vale para a noradrenalina ou outras aminas também. Ela é sintetizada nesse neurônio pré-sináptico. Ela é armazenada em vesículas. Essas vesículas elas se rompem aqui nessa membrana e essa serotonina, esse neurotransmissor, vem aqui se encaixar nesses neuroreceptores e a informação é mandada para o neurônio pós-sináptico. Essa serotonina depois ela se desacopla e ela aqui na fenda sináptica, isso daqui é uma que a gente chama de bomba de recaptação de serotonina. Essa serotonina ela vai ser recapturada e vai voltar aqui para fazer o mesmo processo de novo.
Então, como que esses remédios eles agem? Eles são inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Então, eles inibem essa recaptação. Fazendo o quê? Disponibilizando mais essa serotonina na fenda sináptica e mandando informação de uma maneira mais adequada. Porque quando está em depressão, ansiedade, essa informação ela não é mandada como deveria. E então, essa disponibilidade da serotonina nessa fenda sináptica permite uma transmissão de informação mais adequada. Então, isso daqui é o inibidor seletivo de recaptação de serotonina. Se você considerar isso daqui uma noradrenalina, é a mesma coisa. Tá? Aí tem um problema que é o quê? Que ele não é... Deixa eu ver se eu acho aqui. Não acho. Não tem chiquilhas. Porque ele é um inibidor seletivo, mas não é tão seletivo assim. Então, é um... Aqui. Ó. Aqui é o remédio. Esse daqui são os encaixes dele, que ele vai poder se encaixar nos receptores. Então, esse daqui é um receptor muscarínico, esse daqui é um de noradrenalina, de serotonina, histamínico e alfa-adrenérgico. Certo? Então, se ele fosse tão seletivo assim, se fosse um inibidor seletivo de recaptação de serotonina, ele teria só isso. Seria só o antidepressivo com essa capacidade, com essa ação de inibição de recaptação. Mas eles não são tão seletivos assim, então acaba tendo um pouco ou muito, né, essa ação desses outros neurotransmissores. Por isso que vem os efeitos colaterais. Se fosse tão específico, não teria os efeitos colaterais. Né? Não, infelizmente não. Então, aqui, então, os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, que começou com na verdade, a fluvoxamina. Depois veio a fluoxetina, que surgiu como um milagre aí, mas que não tinha nada de milagre, né, que era o Prozac, que é o de 88, eu acho, 1988. Aí depois vieram a paroxetina, sertralina, citalopram e escitalopram. São todos inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Sertralina? É um inibidor seletivo de recaptação de serotonina. Estão a 25? Um só? É subdosagem. Então, aí entra a sertralina, ela vai funcionar como um antidepressivo de 50 mg para cima. Não sei por que essa dose. Mas se for para depressão ou ansiedade, é subdosagem. Excelente. Ela já não tem tanta uma ação assim para dores. Para dores, são esses daqui. Inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina. Né? Ou que tem uma ação também noradrenérgica e serotoninérgica, mais efeitos colaterais. Né? A reboxetina é um inibidor seletivo só de noradrenalina. Sumiu do mercado também, pelo menos eu nunca mais vi. Não deu muito certo. A bupropiona, ela é um inibidor... Oi? Qual? A bupropiona é o remédio que ele foi lançado como um remédio para o Zibam, que era para dependência de tabaco, né? Aí viu-se que ele tem um efeito antidepressivo e a gente usa ele como um antidepressivo. Ele tem uma ação noradrenérgica e dopaminérgica, é diferente dos serotoninérgicos.
E ele é muito bom assim para quadros de apatia. Convulsão ele é contraindicado para quem tem convulsão. Compulsão? Não. É que assim, talvez você esteja falando de compulsão por alimentos que ele diminui o apetite. Né? Agora, para tratar compulsão, tipo transtorno de ansiedade mesmo, de toque, ele não funciona. Né? Os nomes comerciais da bupropiona é Zibam, o Elbutrin, Zetron, Bup, são esses aqui. A trazodona e nefazodona, ela tem uma ação tanto serotoninérgica, assim, ela tem uma ação de inibição e de estimulação, né, de neurotransmissores. São remédios assim mais atípicos e tem uma ação um tanto atípica. E a mirtazapina, que ele tanto inibe determinados receptores serotoninérgicos quanto estimula outros, porque receptor serotoninérgico tem vários, né? Tem HT1, tem HT2, tem HT2A, HT2B, então são vários. Então isso daí também depende muito do que se espera do remédio e de como ele vai agir. Doutor Cláudio, por exemplo, essa medicação, quando é uma supermedicação, precisa ter 75 miligramas de efeito, a pessoa toma 25. Uhum. 2 testamentos seria viável, por exemplo? Ela teria que tomar muito mais tempo Não. para compensar os 75, ou ela toma os 25 e não faz efeito nenhum, e ainda bomba, por exemplo, fígado, Não, as outras não. coisas? Isso. Além de não fazer efeito, não traz outros prejuízos? Não, os efeitos colaterais eu acho assim não seriam assim, poderia até ser um pouco mais com doses maiores, né? Mas assim você fica arrastando o quadro, né? Ou que eu poderia te falar assim, você pegar usar 25 mg de amitriptilina, que a dose para depressão é 75, ele vai causar o quê? Vai causar um relaxamento muscular, vai melhorar dores, vai dormir melhor e de repente dá uma sensação de melhora, de bem-estar. Aí você tem que questionar o quê? Se aquilo era realmente uma depressão ou não. Né? Talvez não fosse. Talvez fosse mais um quadro de angústia, alguma coisa assim de uma ansiedade mais leve, né? Que aí a medicação responde. Né? Pois não. Esse mês saiu aí que descobriram a causa da fibromialgia. Porque eu também tomo a sertralina por causa de fibromialgia. Muitas dores. 25 miligramas, mas eu não vale nada. Mas descobriram que são terminais da palma da mão. Não sei se o senhor viu, a causa da fibromialgia. Terminais de sensibilidade aqui na palma da mão. Só que não falaram nada ainda de medicamento. Então, se for isso, esses medicamentos vai resolver a fibromialgia? Bom, eles já estão funcionando. Eles já estão funcionando, né? Eu acho que eu acho assim, isso é provavelmente mais uma teoria, né, de descrever a fibromialgia, das causas da fibromialgia como uma fisiopatologia. Assim como da depressão tem várias, né? Essas teorias elas mudam, elas evoluem. Né? Por exemplo, quando eu fiz residência, a teoria da esquizofrenia era uma teoria totalmente dopaminérgica. Né? O problema era a dopamina. Depois mudou completamente. Né? Porque a gente sabe assim, que tem serotonina junto,
Tem áreas que precisam ser inibidas, tem áreas que precisam ser estimuladas, né? Então são teorias. Eu não vi essa teoria ainda da fibromialgia, né? Mas eu acho sim, pode ser algum avanço, né? Mas duvido que pare por aí, porque é muito mais complexo. Né? Gostaria de fazer uma pergunta? Eu estou meio que soltando. Aham. Quando eu comecei a tomar, eu tomava de 6. Então, eu tomo de 3. Agora é 3, né? Faz tempo. Mas eu não tomo remédio à noite, eu tomo só de manhã. Então, Não está certo? vamos dizer assim. Sim? Ele vai funcionar. Mas não tomo remédio de noite, tomo remédio de manhã, porque foi feito um ano, eu estou com ele no nosso. Não, ele funciona. Mas a preocupação seria o tempo realmente e os prejuízos dele a longo prazo. Não, não tá. Não mata, mas depois você não vai nem lembrar que morreu. Só vai ficar esquecida que não vai nem lembrar. Ai, eu esqueci, não, eu era difícil. Oi? E de vez em quando eu esqueço de tomar remédio. Não, isso é normal. É. Daí eu estou tentando diminuir ele, vai, vou diminuir. Ela que diminuiu. É. Eu estava com 16, eu disse, aí não precisava mais. Mas como eu vejo muito fazer agora, muita coisa, eu sempre mais de 3, né? Tenho certeza que eu vou sair dessa. Tomara. E é bom. É bom sair dessa mesmo. Bom, aqui estão os nomes comerciais e as doses desses remédios, doses mínimas e máximas desses remédios, né? E é óbvio, né, que tem peculiaridades. Pode ser que tenha pessoa que responda com 25 miligramas responda à depressão, né, com 25 miligramas de sertralina, né? Igual assim, por bula, a sertralina vai até 200 miligramas. Eu tenho vários pacientes que tomam 300, por quadros mais graves, né? E, então, assim, isso daqui também varia muito, né? O escitalopram mesmo, por bula vai até 20, eu tenho muitos que tomam 30. Então, isso é muito variável, depende muito de paciente para paciente. E, às vezes, tem que associar remédios, né? Você pensa em potencializar o efeito de um com outra medicação, ou você faz cerca esses neurotransmissores com determinadas associações, depende, né? Aqui é o que nós já vimos, de novo. Esses daqui são os duais que a gente estava falando, né? Assim, que tem um mecanismo duplo de ação, noradrenérgico e serotoninérgico. Aqui o Ixel só que saiu do mercado porque não funcionou também. Agora o Effexor e o Cymbalta são remédios muito bons, né? E esses dois assim, eles são muito usados sim para dores. Esse Cymbalta é quase me matou. Fiquei 4 gravando, vomitando. Eu fui em água, conheço várias pessoas com esse Cymbalta de óculos. Tem sim, mas tem vários também que se dão muito bem, né? Tem pessoas que se dão muito bem com ele. Oi? Eu tomo 150 miligramas de venlafaxina e 100 de clopidogrel mais 3 miligramas de risperidona. E eu preciso deixar, eu durmo 20 horas seguidas, 20 horas seguidas mesmo. E eu consigo ficar, às vezes, acordada no máximo 6 horas por dia. É normal dar toda essa sonolência por causa desse remédio ou nem um pouco normal?
Então, isso depende muito de sensibilidade, né? Você toma 100 de topiramato e quanto de risperidona? De risperidona 3 e 150 de venlafaxina. Então, não são doses nada exageradas, né? Agora, é óbvio que tem a questão idiosincrática mesmo, de cada um, né? De sensibilidade a uma medicação ou outra. Agora, também tem a questão dessas associações, né? De poderem potencializar algum efeito ou outro de uma medicação para outra, né? Tem pacientes que fica acordado o dia inteiro também tomando essa medicação e tem paciente que não aguenta ficar acordado. Depende muito. Eu fico o dia inteiro acordado, mas com risperidona eu durmo o dia todo. E é uma dose nada demais. Qual a diferença pela vacina e do duloxetina? Porque eu conheço alguém que toma telemedicina e se deu bem. Então, são drogas diferentes com mecanismos de ação iguais, né? E aí entra, tem gente que se adapta melhor a um, tem gente que se adapta melhor a outro, né? Mas é um princípio ativo diferente. O mecanismo de ação é semelhante. Né? Bom, Prolift, que é a reboxetina, que é um inibidor só de noradrenalina que saiu do mercado, pelo menos nunca mais vi. A bupropiona, que é o Wellbutrin, o nome comercial original dele, né? O Remeron, que é a mirtazapina, como eu falei, ele tem um mecanismo de ação diferente, né? Ele é um noradrenérgico e serotoninérgico específico, né? Ele inibe ele tem uma inibição pré-sináptica da recaptação de serotonina e um agonista adrenérgico. Então ele vai segurar a serotonina e vai estimular a noradrenalina. Né? É um mecanismo duplo também de ação. Bom, síndrome serotoninérgica é um quadro que é o quê? É um excesso de serotonina no cérebro. Porque às vezes você pode fazer associações e essas associações levarem a essa sobrecarga de serotonina e darem esses sintomas. Por exemplo, se você for usar, sei lá, 600 miligramas, 800 miligramas de sertralina, pode causar isso. Né? Ou associações tipo sertralina com aquele remédio que saiu do mercado para emagrecer, como chama? Saiu não, que foi a sibutramina. Obrigado. Então, existe essa possibilidade de causar uma síndrome serotoninérgica. O sumatrano também, associando com esses remédios, também pode causar. O sumatrano é uma medicação muito usada para enxaqueca. Pois não. Síndrome serotoninérgica? Não é comum, é muito incomum. É. Foi a associação da venlafaxina com a bupropiona. Não, isso não dá. Síndrome serotoninérgica não dá. Porque a bupropiona ela tem uma ação noradrenérgica e dopaminérgica. Não seria isso. Foi alguma outra coisa. Remédio para enxaqueca? Talvez. Alguma outra medicação, alguma outra coisa. Porque não faz sentido isso. Entornou o rosto, deu alteração de fala, ficou com. Sabe como chama esses tremores? Foi internado. Não, eu duvido. Quanto você estava tomando de venlafaxina? 300. Bupropiona 300 também. Isso daí é a associação que a gente faz todo dia. Né? E não tem essa contraindicação. Bom, foi o diagnóstico de 300. Não faz sentido. Porque a síndrome serotoninérgica só se fosse com uma
outra droga serotoninérgica. A bupropiona não é serotoninérgica. Pode ser de alguma outra coisa. Imipra? Isso. É imipramina. Sim. Nossa, horrível. E eu sou professora, tinha que apontar um negócio assim. Horrível, horrível. Então, são esses efeitos alfa-adrenérgicos. Nossa, é horrível. É uma Que dá. sensação assim, aí a palavra Uhum. eu cortei, não me adaptei. Então, felizmente hoje tem remédios que não dão. Porque antes a gente tinha que passar esse tipo de remédio e passar o remédio para combater isso. Né? E que era muito comum. Pegava, passava imipramina e passava beta-bloqueador junto para parar de tremer. Então, essa síndrome serotoninérgica é uma coisa muito... É muito pouco comum, né? Mas a gente sabe que pode existir e pode realmente causar morte. É uma coisa grave, mas a gente está sempre atento. Quando a gente vai fazer alguma associação mais perigosa, a gente sempre alerta o paciente para tomar cuidado com esses quadros. Bom, a agomelatina é um remédio novo que surgiu, né, que é o Valdoxan. Ele tem um mecanismo de ação diferente, não é serotoninérgico nem noradrenérgico, ele é melatoninérgico. Ele foi lançado como um avanço, uma coisa mais nova aí, como antidepressivo, mas infelizmente não funcionou como antidepressivo. Ele acabou sendo usado mais aí para um remedinho para dormir bem carinho, muito caro, que nem vale a pena. E a vortioxetina é uma medicação que foi lançada agora em março no Brasil, é o Brintelix. Ele tem uma ação multimodal, ele vai agir, como eu falei, né, em vários tipos de receptores serotoninérgicos. Ele vai ter uma modulação GABAérgica e glutamatérgica também. Então é um medicamento novo, a gente está analisando, né? Tem alguns pacientes que estão usando e estão se dando muito bem, mas também eu tive pacientes que eu tive que interromper que não deu certo. O efeito colateral dele principal é náusea, e passando a primeira, segunda semana e suportando, assim, né, e se não for muito forte, até vai bem, mas tem paciente que não tolera, né, mas é um remédio muito bom. Bom, estamos acreditando nele, né, vamos ver. Bom, outros tratamentos para depressão, ácidos graxos, assim, existem tratamentos estudos já comprovados de uso de ácidos graxos, que no caso seria o ômega 3, para tratar a depressão, né? Existem estudos da psiquiatria biológica que comprovam, né, assim, que o uso de ômega 3 é melhor do que placebo. Né? Fazer comparativo com outros antidepressivos, aí já não é tanto, mas tem pacientes que se dão bem com ele e acabam se dando bem. E a eletroconvulsoterapia, né, que é o ECT, que é usado, é um tratamento que foi muito estigmatizado, foi usado indiscriminadamente, né, mas que é excelente. É um tratamento extremamente eficaz e que a gente indica para pacientes que ou não podem tomar antidepressivo, tipo muitas vezes pacientes idosos que não podem tomar antidepressivo, grávidas e pacientes que são refratários, né, que não respondem aos antidepressivos no geral. Aí existe a indicação do ECT. Hoje a eletroconvulsoterapia, a gente chama de ECT, ela tem uma normatização do Conselho Federal de Medicina. O paciente é anestesiado, ele é sedado, ele não sente, ele não tem a convulsão por si só, assim, convulsão propriamente dita, porque ele é monitorado com eletroencefalograma, eletrocardiograma, né? Então o que vai ser observado é o traçado disso só.
Isso daí é feito em centro cirúrgico, com anestesista, né? É muito eficaz. Infelizmente foi muito estigmatizado, mas é bom quando bem usado e bem indicado, né? E o efeito colateral principal do ECT é uma dificuldade de memória recente, logo depois porque a gente faz isso em blocos, né? Aí, dependendo do paciente, a gente indica blocos de 10 ECTs ou bloco de 12, aí às vezes pode fazer manutenção do tratamento com o ECT, um por semana, um a cada 15 dias ou um a cada mês, né? E o problema é que é caro. Também é caro, você vai fazer um bloco aí de 10 sessões, você vai gastar uns 8, 10 mil reais, né? Existe em serviço público, mas a fila é imensa, né? Mas é um tratamento excelente. Bom, inibidores da monoaminoxidase, esses remédios, assim, no Brasil hoje só tem a tranilcipromina, né? A muclobemina é uma medicação que foi lançada há uns anos atrás, chamava Aurorix, mas é um inibidor reversível da monoaminoxidase. Esse remédio também é um remédio muito bom, mas ele caiu em desuso por conta das dificuldades de uso dele. Tem que ter uma dieta, né, uma restrição de dieta, de medicamentos muito rigorosa, porque também podem levar a síndrome serotoninérgica, né? E crise de hipertensão, porque quando tem a associação desses imaus, a gente chama de imaus, né, da tranilcipromina, com algum tipo de remédio que vai aumentar a serotonina, isso pode dar síndrome serotoninérgica. Se for com alimento, geralmente acaba elevando a pressão. E aí tem risco de AVC, de infarto. E aí tem que ter uma restrição alimentar e medicamentosa muito rigorosa. Muito difícil usar hoje. Essas daqui são as exceções, né, do IMAL, as restrições alimentares e as medicamentosas. É isso. Bom, acabou, né? Acabou, gente. Bom, isso é o que eu tinha para falar. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, quiser que eu fale alguma coisa sobre alguma outra coisa. Pois não. Existem casos de depressão em criança e não são pouco frequentes, né? A medicação pode ser utilizada? Ela é utilizada. A gente tem uso de antidepressivo a partir de 6, 7 anos, né? Uhum. E tem uma peculiaridade. Oi? Bom, o que é importante, assim, quando é criança, a gente vê, é mudança de comportamento, né? Porque a criança vem num jeito e depois, de repente, fica de outro. E em criança, quando é fase assim, pré-escolar, principalmente, é mais assim, a criança para de brincar, né? Ela se isola, ela para de brincar, para de interagir com outras crianças, né? Mas isso assim, tem que tomar cuidado porque pode ter crianças que já são assim, e ser outro quadro. Então é importante perceber assim, é uma mudança de comportamento, não que seja um comportamento assim, porque aí podem ser outras doenças. Pois não. É o seguinte, quando eu fazia regime, meu endocrinologista, ele receitava o Feipropolex e o Manzindol, aqueles famosos que saíram do mercado, né? E aí, continuando na dieta, ele trocou pelo topiramato. E
Bom, Eu ficava nervosa com o topiramato e não ficava com o Femproporex. graças a Deus o Femproporex tirou do mercado, né? Porque eu já internei muitos pacientes por conta de fazer quadro psicótico por causa de Femproporex. E o risco de suicídio é enorme, porque ele dá um rebote. A ação do Femproporex é igualzinho da cocaína. É o mesmo. Né? E ele pega, dá um pico de excitação e depois faz um rebote depressivo. Aí é uma droga que dá muita tolerância, que tem que ficar aumentando a dose. É uma droga que pode causar mudanças permanentes de personalidade. Né? Graças a Deus, essa daí saiu do mercado. O que só tá, é que assim, o problema, eu acho que da medicação dela mais é a risperidona do que o topiramato, que dá mais sono mesmo. O topiramato, a princípio, é um anticonvulsivante, né? Mas ele tem outras indicações, que é para enxaqueca, para transtornos impulsivos e compulsivos, né? A gente usa bastante para dependência de drogas, com outras associações. E a risperidona? A risperidona, a princípio, é um antipsicótico, né? Ela foi desenvolvida para a esquizofrenia, mas também tem várias outras indicações. Hoje a gente vê muito crianças autistas tomando. Sim. Qual é o benefício? Benefício que melhora muito o comportamento. Dá sono. Dá. Pode dar. Pode dar. Esquizofrenia é hereditária? A gente tem que diferenciar o que é hereditário e o que é genético. A gente fala que tem um cunho genético ou familiar quando a gente sabe que tem uma transmissão pela família. A gente fala que é hereditário quando a gente conhece geneticamente esse mecanismo de transmissão. Né? Então, por exemplo, a porfiria ou a síndrome de Down é uma doença hereditária, né? Que a gente sabe qual que é o mecanismo de transmissão dela. Que a doença de subcoagulação hoje, minha memória foi bem. Minha avó, no médico, tá? Ela tomava choque lá na Mentiquete. Aham. Franco da Rocha. Tomava choque na cabeça. Não queria, né? Então eu estou perguntando isso, porque quando eu fui ver, o meu neto, eu olho para ele assim, eu não sei, eu tenho que identificar, né? Ele é meio estranho. Mas por que eu sei identificar? É difícil, né? Porque a minha ex-dona também era. Então, tem um caráter familiar, genético, claro. Mas a gente não sabe como que isso é transmitido. Igual a hemofilia. A hemofilia, sim, é uma doença hereditária. A gente sabe como que é transmitido. Né? Vai ficar aqui até 3 dias seguidos. Imagina, Bem, prazer. Acho que nós vamos ter que dispensar ele, né? Ele está diretando bem cedo. Então nós queremos agradecer sua gentileza. Eu que agradeço. Nossa, é muito bom, né? E aí, se vocês que tiverem mais alguma dúvida, ele virá outras vezes, que ele faz parte do nosso grupo. Uhum. Então nós queremos agradecer a todos vocês, especialmente a ele, por ter dedicado esses momentos de repouso, que a gente sabe que é muito difícil, porque lá na clínica é puxado, né? Então queremos assim agradecer a todos vocês e pedir a Jesus que abençoe a cada um de nós no retorno dos nossos lares, especialmente a ele, e que nós possamos estar todos aqui firmes e fortes na próxima segunda-feira, tá bom?